preciso calar. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te Bom dia, muito bom dia. Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo Jesus, pastora Cláudia Maranha. E eu estou aqui na manhã com palavra e o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso convidado especial nesta quarta-feira. Sejam muito bem-vindos. Isso mesmo. Seja um semeador desta palavra na vida de um coração perturbado. Convide mais pessoas para estar ouvindo esta mensagem. Convide amigos, compartilhe esta live, compartilha nos corações de pessoas que precisam receber a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã de quarta-feira. Fala, Deus. Fala, Espírito Santo, conosco, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és bendito, Tu és poderoso, Pai. Nós necessitamos ouvir a Tua voz todos os dias. Nós precisamos, ó Pai, sermos orientados pela Tua palavra. A Tua palavra nos conduz ao destino certo. A Tua palavra nos fortalece na rota deste deserto, Pai. Ó meu Deus, sobre nós está a Sua promessa. Sobre nós estão os Teus planos, meu Deus. Sobre nós está uma história que o Senhor já escreveu. E eu te convido, Espírito Santo, a ministrar em nossos corações a palavra de vida eterna, graças a Deus. Amém? E a palavra de hoje é Jeremias, capítulo 18. Oh, glória! A palavra de hoje é Jeremias, capítulo 18, amém? Já convidou alguém para estar conosco nesta manhã de devocional? Eu estou compartilhando com você as minhas manhãs de devocionais. Eu estou compartilhando com você tudo aquilo que o Senhor tem colocado, derramado sobre a minha vida, e Ele vai derramar sobre a sua vida também. Jeremias capítulo 18, eu quero muito mesmo que você abra o seu coração para que o Espírito Santo venha falar contigo nesta manhã. Eu estava em oração antes de entrar aqui na live e eu perguntei ao Senhor o que Ele queria falar com os teus filhos. Qual era a frase, qual era a palavra, qual era a mensagem que o Senhor queria hoje liberar, uma palavra de ordem sobre as nossas vidas. E eu quero digitar agora e fixar aqui com vocês a palavra de ordem. Amém? E a palavra de ordem é o que você precisa deixar para prosseguir. Para prosseguir. O que você precisa deixar para prosseguir? O
que você precisa deixar, isso mesmo. O que você precisa deixar para prosseguir? O que é que está te prendendo? O que é que está te desanimando? O que é que você precisa deixar para que você venha prosseguir na rota que Deus te colocou? Para quem não sabe, desde domingo eu estou aqui liberando palavras de bênção na direção do Espírito Santo. Desde domingo, né? Nós iniciamos uma jornada intensa de ouvirmos a voz de Deus. Desde domingo Deus está nos direcionando, porque esta semana é a semana de tomarmos decisões para desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa semana o Senhor está se revelando a nós de uma forma gloriosa, e eu estou liberando essas palavras para os ouvintes e praticantes, para os ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então, hoje o Senhor nos alimenta com uma palavra, com uma porção de bênção que está escrito no livro de Jeremias, o profeta do Senhor. Não é qualquer profeta, é o profeta que foi levantado para profetizar em um período caótico, em um período muito complicado, para um povo complicado. Deus levantou Jeremias para profetizar. Eu te pergunto, qual é o povo que nós estamos lidando no nosso tempo, né? Quais são as pessoas que nós estamos cuidando, ajudando, convivendo? É muito fácil a gente abrir a boca e dizer: Senhor, este povo não quer nada contigo, este povo não quer nada com Deus. Eu ouço muito esta frase, né? Eu ouço muito de pastores, de amigos: não, o povo não quer nada com Deus. E se eu te falar que nos dias de Jeremias também dizia a mesma coisa: Senhor, este povo não quer conserto, este povo não quer ter uma vida com Deus. E olha aqui, irmãos, para a derrota do diabo, Deus não desistiu de um povo que não queria compromisso. Deus não desistiu de um povo que não queria nada com ele. Deus continuou levantando profetas para liberar a palavra, porque quem faz não é o profeta, quem faz é a palavra de Deus. Aleluia! Talvez você acordou comigo hoje aqui nessa quarta-feira ouvindo a palavra, você está aqui comigo nesta manhã ouvindo a palavra de Deus, olhando para o cenário da tua casa, olhando para o cenário da tua família, dizendo: não tem jeito, não tem conserto. Eu venho aqui para liberar uma palavra de bênção, de peso sobre a tua vida. Tem jeito sim, porque o Deus que levantou Jeremias para profetizar é o Deus que te levantou nesta casa. É o Deus que te aleluia, sébia, canta lá, mandarabaia. É o Deus que te vocacionou para este tempo. Deus te levantou, meu irmão, minha irmã. Deus te levantou para este tempo. Quantas vezes, né? Eu já falei muito isso. Parece que eu nasci na família errada. Parece que eu estou no casamento errado. Parece que a minha história, eu estou atuando numa história errada. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero viver, não é isso que eu busquei para minha vida. Mas olha para mim, eu tenho uma palavra e eu estou direcionada pelo dom da palavra. Eu sou mensageira de Deus nessa quarta-feira. Eu sou a mensageira que Deus me deu vida, me deu saúde, me deu graça, derramou sobre mim a tua misericórdia. Eu estou aqui nesta manhã como mensageira dele. Ele me envia para falar o seu coração. Ainda há solução para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que esperam em Deus. Ainda há solução para aqueles que acordou nesta quarta-feira olhando para o teu cenário, dizendo: Deus, me dá uma direção. Deus, fala no meu coração. O que você precisa deixar? O que você precisa deixar, aleluia, para que você venha contemplar aquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida. A Bíblia Sagrada nos ensina, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que quando
quando, aleluia, Jeremias se encontra em um estágio de paralisação, um estágio de desistência, veio, olha o que está escrito, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Eita, não entendeu ainda? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo que levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. O que é que eu e você precisamos ouvir? É a palavra de Deus. O que é que nos levanta em dias de desistências? A palavra de Deus. O que é que nos promove entusiasmo, né? O que é que nos promove isso mesmo? Força, alegria, desejo de vencer, desejo de continuar em dias caóticos. É ouvindo a palavra de Deus. E olha que Deus vai ministrar a sua palavra de uma forma, aleluia, diferenciada, como ele também ministrou na vida de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Queridos, o que você precisa deixar para prosseguir? O que você precisa deixar para entender o que Deus está falando com você? Qual é a decisão nesta manhã que você tem que fazer? Quais são os lugares que você precisa frequentar para Deus falar contigo? O mesmo Deus que fala numa igreja, fala num consultório. Ontem eu estava em atendimento, eu atendi o dia todo ontem no hospital. E eu estava atendendo alguns pacientes na área que eu me formei. Agora escute isso daqui. Enquanto eu estava ali, eu falo que o meu consultório é o púlpito, né? Que Deus me deu para pregar. E é muito transformador. Vidas entram ali destruídas, desmotivadas. Vidas entram ali não querendo mais viver, me dizendo assim, olha, não dá mais, eu já tentei, não dou conta, não tem mais jeito, meu marido não muda, meus filhos não mudam, eu já fiz de tudo. Mas entenda que não é você quem faz é a palavra de Deus. Alguém precisa entender o que eu estou pregando aqui. Não é você que muda a história da sua família. Ei, não é você o dono do teu marido, dos teus filhos. Não, para com isso. O teu marido, quando ele foi formado no ventre da tua mãe, Deus já escreveu a história dele. Por que que a gente sofre muito, gente? Porque nós temos dificuldade de nos conectar com a história real, com a verdadeira história, a história que já foi escrita. E eu vou enfatizar isso aqui essa semana. Deus já escreveu sua história. Você só precisa se conectar com o Criador. Você só precisa se conectar com aquele que escreveu a tua história. Entenda, irmãos, que o Deus, entenda, abre agora assim, ó, a mente aqui comigo. O Deus que chamou Davi, o Deus que diz que Davi era um homem segundo o seu coração, é o mesmo Deus que sabia que Davi ia cair com Betseba, é o mesmo Deus que sabia que Davi ia adulterar, é o mesmo Deus que sabia que Davi ia pecar, mas é o mesmo Deus que sabia que Davi, depois do pecado, iria se arrepender. Senhor, no Salmo 51 ele faz essa oração: Senhor, retire tudo, retire o trono, retire o palácio, retire o ouro, retire a prata, retire todo o poder, retire toda a autoridade sobre essa terra que eu tenho. Só não retire de mim uma coisa: a presença do teu Espírito. Só não retire de mim o Espírito, por favor. Tem alguém entendendo? O Deus que chamou, o Deus que levantou, aleluia, Jeremias, é o Deus que sabia, ele já escreveu a rota de Jeremias. Jeremias, quando eu te formei, eu te escolhi, eu te separei como profeta para as nações.
Queridos, o Deus que te deu a vida escreveu a tua história. Eu vou te fazer uma pergunta muito profunda agora. O que você está vivendo é a história que Deus escreveu para você? Não é? Claro que não é. E por que não é, pastora Cláudia? Porque até aqui sou eu que estou fazendo, até aqui sou eu que estou decidindo, aleluia, pelo que eu estou vendo, pelo que eu acho. Aqui está a instrução da palavra de Deus, aleluia. Tem alguém comigo aqui? O que a palavra do Senhor diz no livro de Oséias? O que a palavra do Senhor diz no livro de Oséias? O meu povo perece. Versículo 6, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste. Tá aqui, lê Bíblia que você vai ver. Oséias 4, 6. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha o que Deus diz: também eu te rejeitarei. Deus rejeita quem rejeita o conhecimento. Deus rejeita quem não busca o conhecimento. Aonde que está o conhecimento? Está aqui, queridos. Estão aqui. Você acha que eu estou aqui por quê? Por que eu estou me doando essa semana? Primeiro, porque o Senhor tem falado muito comigo, que eu sou uma mensageira e eu tenho que compartilhar a mensagem, né? Primeiro, eu estou aqui por conta disso. O Senhor tem falado comigo, você é uma mensageira, você é uma mensageira, você é uma mensageira. Compartilha a minha mensagem. Eu falo contigo e é para tu falar com o meu povo. É por isso que eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Para mostrar para os meus irmãos que existem promessas na Bíblia Sagrada que te arranca do estágio da estagnação, que consegue te levantar, que consegue te fazer prosseguir, que consegue te fazer desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A história que você está vivendo aquilo que de fato Deus projetou para você viver? A história que você está vivendo hoje é a história que Deus escreveu para você? Você consegue olhar para você e dizer: não, eu estou vivendo o que Deus projetou para mim? Eu não estou falando de luta, eu não estou falando de batalha, porque quando eu leio, quando eu tenho a palavra do conhecimento, eu entendo que Josué, eu entendo que Ezequiel, eu entendo que Jeremias, eu entendo que Eliseu, eu entendo que todos os profetas, que Jesus, que Pedro, Tiago, João, eu entendo que Filipe, eu entendo que todos os profetas que me antecedem passaram por perseguições. E é por isso que ele diz lá no Evangelho de Mateus, no Sermão das Montanhas: bem-aventurados. Oh, aleluia, Jesus está conosco nesta manhã. Bem-aventurados. Mateus capítulo de número 5. Tem alguém comigo aqui? Mateus capítulo 5. Ele diz assim, as bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, versículo 11, aleluia, e perseguirem e mentindo disserem todo o mal, aleluia, contra vós por minha causa. Jesus está dizendo: bem-aventurados. Jesus está dizendo: se alegra quando a perseguição chegar por causa da fé que vocês exercem. Quando a perseguição chegar por causa de mim, alegrem-se, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha o que Jesus diz: porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia, aleluia.
É na perseguição que eu tenho que me alegrar e olhar e dizer: eu tô na rota certa, eu tô no caminho certo. Tem galardão chegando sobre a minha vida, tem galardão dos céus, é dos céus. Deus vai realizar o que a terra não pode me oferecer. Deus vai me colocar em lugares, né? Deixa eu trazer um insight do que o Espírito Santo me deu ontem ali no consultório. Eu falei para uma paciente que veio de Anápolis, eu atendi ela ontem, eu disse assim para ela: você tá vendo todo esse consultório aqui? Foi tudo que eu sonhei para mim ter um dia para atender os pacientes. Só que Deus literalmente não me deu o consultório, mas Ele fez com que alguém construísse o consultório do jeitinho que eu queria. Alguém está entendendo o que eu estou ministrando aqui? Eu disse para ela: Deus já usou outra pessoa para construir a sua casa com detalhes do jeito que você sonha. Deus está usando um arquiteto, Deus está usando isso mesmo, um engenheiro, para fazer do jeitinho que você quer. Deus conhece teu gosto, Deus conhece. Alguém está entendendo aqui? Não é sobre o poder, eu tenho. Não, eu desfruto. Uma coisa é ter, querido, outra coisa é desfrutar. Uma coisa, eu conheço gente que tem tanta coisa e não desfruta de nada do que tem. E do nada eles me convidam para desfrutar e eu tô lá. Eu digo: meu Deus, que alegria. Tô numa fazenda, tô no resort, tô em tantos lugares. Não precisei pagar imposto, não precisei, porque não é sobre eu tenho, é sobre eu desfruto. Aleluia! A gente foca tanto em ter, querer, e às vezes não desfruta nem do que tem. O prazer não pode estar em ter, o prazer tem que estar em desfrutar. E pessoas que me convidam para chácaras, fazenda deles, com lago, jet ski, eles nem vai lá. Eu fico pensando: meu Deus, para que ter se não desfruta? Me explica isso, tenta me convencer. Ah, mas é porque quando quiser já tem. Não, para com isso, gente. A despesa que as pessoas têm para ter uma fazenda, para ter... Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? É bem maior do que quando você consegue na sua agenda, né? Eu falo por mim mesmo, que eu não sou nem empresária, né? Só pastora mesmo e psicanalista clínica, tá ok? Eu fico tentando achar uma brecha na minha agenda para mim ir pro shopping, para mim ir para Caldas Novas, que é tão bem pertinho aqui. Fui em Caldas, não lembro nem que ano que foi, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? E não tem. E olha que, imagina esse povo que trabalha, que são um empreendedor, que são empresários, que são... Eu tenho amigos, irmãos, que tem rancho, que tem... Não vou citar muita coisa, né? Tem muita coisa. Tem fazenda, tem iate, tem casa aí em Curubaí, ó, com lago à disposição, com iate lá para andar. Tá entendendo? Estão viajando para outros lugares. Nem desfruta do que tem. Alguém deve estar entendendo o que eu estou pregando aqui. É como assim: eu tenho, mas o que eu tenho não quero, vou procurar outros lugares. Alguém está entendendo o que eu estou ministrando? Eu fico sem entender. Um dia eu estava debaixo de uma guerra, assim, de uma batalha tão travada, né? E eu estava indo para outra cidade. Já tem algum tempo. Na época a minha renda vinha de vendas de café. Eu trabalhava com a venda de café moído na hora. Então eu comprava o café cru, eu levava para torrificação, aí torrava o café e eu trazia para casa. Então eu tinha a máquina de moer, a máquina de selar. Eu moía todo aquele café, eu pesava, selava aquele cafezinho e eu fazia os interiores aqui da cidade. Porque em toda a minha vida eu trabalhei com venda, agora não mais. Mas desde criancinha
meus pais me ensinaram a vender. Então eu vendia nas feiras, vendia alho, vendia queijo. Então assim, a venda para mim, para minha família é muito forte. Eu tenho um irmão que ele desbrava com venda assim, né? E minha mãe ensinou desde criança ele vender geladinho nas ruas. Então a gente aprendeu assim as vendas. E então quando eu voltei, que eu vim de São Paulo para Goiás, eu passei muita dificuldade financeira. E em todas as vezes que eu passava dificuldade, eu procurava algo para trabalhar, para vender com criança. Eu não queria carteira assinada por causa das crianças. O meu sonho era ter filhos. Então já que eu tinha, eu carregava tudo comigo. Eu colocava elas no banco de trás, no bebê conforto, enchia o porta-mala de café e eu saía para vender. Escute isso, aquela batalha travada. E eu estava indo para um interior chamado Deuslândia, uma vilinha. Então eu vendia assim na vilinha e eu ia para as roças também, com muita amizade através do cristianismo. E eu vendendo aqueles cafés. E eu passei numa chacrinha assim na estrada, eu olhei e falei, Deus, mas que chácara linda, aquelas galinhas correndo assim, tinha umas vaquinhas longe, né, uns animais, um pato, acho que era ganso, não sei. E eu olhei e falei, meu Deus, me dá uma chácara dessa aqui, ó. Eu preciso de uma chácara dessa para me descansar, para mim vir todos os finais de semanas. Irmãos, no mesmo instante o Senhor disse no meu coração, você não está preparada para ter uma chácara como essa. E não é nenhum nível de desmerecimento que o Senhor estava falando comigo. Ele estava falando comigo acerca de querer desistir no dia mau. Porque o Senhor disse para mim, filha, se você entrar numa chácara dessa, nos finais de semana, você vai ter tanta coisa para fazer aqui, tanta ocupação para fazer neste lugar, que quando você lembrar das guerras que você vai ter que enfrentar na igreja, você não vai voltar para o púlpito, você vai querer viver a sua vida no campo. E eu te chamei para as nações, eu não te chamei para se esconder no campo, eu te chamei para levar a minha mensagem. Aí o Senhor disse, no tempo certo, filha, você vai desfrutar dessas chácaras, deste descanso, no tempo certo. Sabe o que Deus estava me ensinando? Você não precisa ter, porque quem tem que cuidar. Quem tem que trabalhar para pagar um caseiro. Quem tem que... queridos, não é só ter para abrir a boca e dizer eu tenho uma fazenda, eu tenho, não. Você tem que viver em prol aquilo. E Deus falou na minha alma, eu não te chamei para se apegar com nada neste mundo, eu te chamei como mensageira do evangelho. Nada pode te prender. Eu estou pregando aqui testemunhos meus, mas eu sei que nesses testemunhos Deus está desbloqueando muita gente aqui nesta manhã. O que você precisa deixar para prosseguir? O que você precisa abrir mão, né? Ontem eu atendi uma amiga minha, uma delegada, e ela tá vivendo um processo de desligamento. Ela precisa desligar. E eu venho acompanhando ela, tô cuidando dela, já tem um período. E quando ela me liga ontem, ai meu Deus, aos prantos, né? E eu falei, gente do céu, que guerra é essa? Que batalha é essa? E Deus liberou algo no meu coração. O Senhor disse, fala para ela abrir mão. Fala para ela deixar, porque o que eu tenho para ela, aleluia, não se compara. Só de eu lembrar, me derrama, está sobre mim uma graça. Sinto graça de Deus nesta manhã. Deus disse assim para ela, fala para ela desligar, fala para ela deixar, fala para ela abrir mão. Aleluia. Quando eu ministrei sobre a vida dela, porque ela estava ali no imóvel dela, né, e olhando os detalhes, Deus falou comigo,
Deus falou comigo, ela tá lá dentro daquela casa, ela tá olhando os detalhes da casa, ela tá olhando, e eu falei com ela caiu no choro. Falei, você tá olhando os detalhes da sua cozinha, você tá olhando, tá dizendo assim, Deus, eu escolhi essa peça, eu escolhi esse porcelanato, eu escolhi esse detalhe aqui, eu escolhi essa peça aqui, e Deus tá mandando eu te dizer, deixa. Não é isso. Já tem uma casa em tal lugar, em tal condomínio, te esperando com todos os detalhes e gosto que você tem. Deus já colocou outra pessoa para construir para você e Ele vai te entregar. É sobre isso. O que você precisa deixar para pegar aquilo que Deus construiu para você? Você vai olhar e vai dizer assim, Deus fez do jeitinho que eu queria. Ontem no consultório eu passei esse recado para aquela moça. Eu falei assim, Deus construiu essa sala do jeitinho que eu queria. A poltrona, a cadeira, do jeitinho que eu queria. Está aqui o cenário, o espelho, o detalhe, o arranjo, e eu não gastei nada. Eu não paguei nada. E eu estou exercendo aquilo que Deus me colocou para exercer. A minha funcionalidade foi ativada. Porque tem gente que bloqueia a funcionalidade porque não conseguiu comprar o que queria, não conseguiu construir do jeito que queria. E eu caminho para terminar esta live. Jeremias levanta. Ele precisou deixar a sua opinião. Ele tomou uma decisão em parar. Jeremias 18. E o Senhor disse assim, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Olha para cá. Quais são os lugares que Deus tem te levado para falar com você? Quais são os lugares? Quais são as pessoas que Deus tem usado para falar com você? Às vezes Deus usa os lábios de homens e mulheres para falar comigo. Mas às vezes Ele só me faz ver histórias de pessoas. Às vezes Ele só me faz ver comportamento de pessoas. E é o suficiente para Deus falar comigo. Eu aprendi muito vendo os erros dos outros. Creia nisso. Eu olhava e dizia, meu Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ter um ministério assim. Eu não quero. Eu quero ser diferente. Eu quero ser outra pessoa. Eu não quero ser igual a eles. O Senhor me fez conhecer o sistema religioso. O Senhor me colocou dentro de um sistema religioso. Mas Ele me fez sair de dentro do sistema. Ele me colocou, eu vi o sistema, eu conheci o sistema. Mas Ele me fez sair entendendo o sistema. Há um sistema. Há um sistema religioso muito forte. Há um sistema na política muito forte. Gente, como é forte o sistema político. Meu Deus do céu. Ele me fez conhecer o sistema religioso, o sistema político. Há um sistema. E Ele está me mostrando outro sistema. Ele está me mostrando. E a glória dEle. Porque eu não posso me embaraçar. E quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Aleluia. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque lá te farei. Deus vai fazer pessoas ouvir a mensagem dele a partir de hoje
de forma que vai olhar e dizer: meu Deus, é o Senhor falando comigo. Quantos aqui lembram do meu processo judicial, né? Quando eu fui levada aos tribunais por causa do evangelho da salvação. É estranho falar sobre isso, porque a gente acha que enquanto você está pregando o evangelho, tá tudo te favorecendo, né? Tá tudo assim, meu Deus. E não é bem assim não, tá? Existem guerras que vêm porque você prega o evangelho. E comigo foi assim. Quando eu disse que o Zé Pilintra não tem, e eu consigo afirmar isso, ele não tem a chave do reino dos céus, quem tem é Jesus. Foi publicado isso, né? E repercutiu. Não fui eu que publiquei, mas editaram e publicaram e repercutiu muito. Brasil, fora do Brasil, repercutiu demais. Meu Deus do céu. Mas era Deus fazendo tudo isso. E quando eu fui levada ao tribunal por pregar o evangelho, por falar a verdade. Voltou aqui? Pronto, voltou. Acho que voltou. E eu me lembro daquele momento em que o Senhor me permitiu chegar ali. E foi ali, através daquela situação, que o Senhor me fez ouvir a sua voz pela boca de um carteiro. Quando aquele carteiro chegou para me entregar uma intimação, eu estava no encerramento de uma festividade. O encerramento foi na segunda. Na terça-feira o carteiro me procurou. Na terça-feira eu estava ali varrendo as ruas, porque o encerramento foi glorioso, a festa foi gloriosa em si. E eu me lembro que Deus me pediu para alimentar o povo por 3 dias. Então, durante 3 dias, nós não vendemos nada, nós doamos tudo. E foi uma entrega muito rica para o Senhor. E que este ano seja assim também. Então, ali, no encerramento, foi assim, o triplo, né, de pessoas que participaram dos 3 dias. No 4º dia, no encerramento, foram 4 dias de festa. E o cardápio, eu me lembro que nós orávamos e Deus revelava o que Ele queria nos 4 dias de evento. E no encerramento teve até bolo no pote. Foi muito lindo, foi muito rico que nós entregamos para o Senhor, porque nós entendemos que a festividade não é um mecanismo lucrativo, não é um mecanismo lucrativo, mas a nossa festividade é uma entrega, é um agradecimento, é uma oferta de sacrifício. Então, os valores para ofertarmos, né, para os profetas, os mensageiros que passaram ali, foram tudo revelado, padronizado. Foi algo muito rico, muito lindo. E porque nós não estávamos pagando os profetas, nós estávamos fazendo nossa entrega ao Senhor, nosso sacrifício, nossa entrega. E foi muito rico. E eu me lembro que na terça-feira o carteiro chega com a vassoura de palha na mão e ele chega com intimação. É muito forte isso. E eu me recordo como nos dias de hoje, que Deus usou a boca do carteiro para ministrar sobre a minha vida, dizendo: muitos querem viver o milagres, mas poucos querem passar pelo processo. O carteiro me repetiu aquela frase por 3 vezes. E por 3 vezes eu consegui entender que era literalmente o Senhor falando comigo sobre o processo que eu teria que passar, mas que o resultado era um milagre que chegaria da parte de Deus na minha vida. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu quero encerrar agora o nosso devocional de quarta-feira. Permitindo Deus, nós voltaremos amanhã, encerraremos esta semana toda, findaremos a semana toda com mensagens que nos edificam e nos fortalecem. Eu quero te dizer que existem coisas que nós vamos ter que passar. Existem coisas que nós vamos ter que vivermos, mas o resultado já está garantido no Senhor Jesus Cristo. Tem um resultado te esperando esta semana. Agora eu preciso que você olhe para dentro de você. O que você precisa deixar, quais são as atitudes, quais são os desejos que você precisa deixar. Jeremias precisou deixar o desejo de desistir para descer à casa do oleiro e ouvir o que Deus tinha a dizer a ele.
E quando ele ouviu o recado de Deus, ele voltou para o campo missionário. Ele voltou, aleluia, ele voltou a entregar a mensagem de Deus, porque ele entendeu na casa do oleiro que quem vai fazer a obra não é o profeta, é a palavra. E que aquele povo estava sobre a mão de Deus e não sobre a mão de Jeremias. Eu quero te liberar algo profético. Não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso decidir o que eu quero para o futuro da minha casa, para o futuro da minha família. Eu preciso. Quais são os lugares que eu preciso frequentar? Quais são os tipos de pessoas que eu preciso colocar na mesa para que eu compreenda aquilo que Deus tem para realizar? Ande com pessoas que sabem para onde vai. Ande com pessoas que almejam viver a vontade de Deus. Assim será mais fácil. Assim te ajudará a chegar no propósito final. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que esta palavra seja uma palavra de direcionamento, que o Espírito Santo venha cumprir em nossas vidas tudo aquilo que o céu nos derramou por meio da porção da palavra. Deus abençoe. Esta palavra vai estar no canal do YouTuber e lá você vai conseguir compartilhar para a sua transmissão dos seus contatos do WhatsApp. Você vai poder enviar essa mensagem aos corações de quem precisa. E assim eu te peço, deixa uma curtida aí, deixa seu like, né? Visita lá o canal do YouTube para você que está aqui no Instagram. Se inscreva no meu canal, nos ajude, né, a manter, para que o YouTube entenda que os conteúdos que eu estou produzindo aqui são conteúdos positivos, conteúdos do bem, são conteúdos que vai ajudar as pessoas, e eu conto com o seu apoio. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.